Bom dia, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre o Lira, algumas instruções gerais para que ocorra da melhor maneira possível o trabalho semana que vem. Algumas informações importantes com relação à visita a campo. Deixando claro que a gente não visita ponto estratégico no Lira. Imóveis que tenha armadilha, a gente pode visitar normalmente. Lembrando que a gente tem que focar no perímetro do imóvel do que simplesmente no pneuzinho, né? Cada bairro, na verdade, tem seus pontos estratégicos, né? Então, é dever de vocês saber qual imóvel do teu bairro, no caso, é um ponto estratégico. Aqui é a questão do quarteirão. Como que eu vou começar a fazer o Lira? Eu sempre começo por uma esquina. O manual orienta a gente partir da esquina no sentido anti-horário. Só que isso fica a critério de vocês, na verdade, porque algumas situações ali, esse anti-horário não é tão bom assim para quem está fazendo. Ainda mais com o sol que a gente está enfrentando ultimamente. A gente parte de uma esquina ou da outra esquina, tanto faz. Nunca do meio da rua, né? Tipo, tô ali no meio da rua, assim não tem como daí, né? Ou é de uma ponta ou é da outra. Outra informação importante. Foi feita uma planilha semelhante àquela que a gente usa na questão do tratamento, né? Só que aqui a diferença está na questão aqui, dos imóveis, que em vez de ser imóveis até o terceiro andar, igual a gente usa no tratamento, agora são imóveis térreos. É 20% sempre caindo para cima, né? Eventualmente algum RG pode ser que está equivocado ou errado. Então é bom vocês se orientarem pelo mapa, né? Onde fica o quarteirão de vocês, e fazer um imóvel pula 4, um imóvel pula 4, não ficar muito baseado nesse número prévio aqui, tá? Faz um pula 4 que é mais garantido. Para que daí lá no final, lá no fechamento, quando a gente for fazer, não falte imóveis, né? Como aconteceu no Lira passado. Outra informação importante é que aqui ó, no bairro, eu deixei bem claro ali a questão de qual extrato esse bairro pertence. É uma informação diferente do que a gente usa na planilha do tratamento, né? Mais uma informação importante com relação à planilha é que eu preciso que vocês atualizem ela. Por exemplo, no final da manhã eu terminei minhas visitas ali. Coloca o número de visitas ali que você conseguiu fazer, coloca ali no quarteirão, né? E no final da tarde também. Ela tem que ser atualizada diariamente para mim saber como que tá indo, como que tá sendo desenvolvido o trabalho, se tá tendo alguma dificuldade, entendeu? Para mim reavaliar se eu coloco mais pessoas ou se eu tiro mais pessoas de determinada área. Com relação ao preenchimento do boletim de campo, aqui algumas informações básicas, né? Ali no município a gente coloca caçador, obviamente. No bairro, o bairro em questão que a gente está trabalhando. A questão ali do quarteirão que eu estou fazendo. Aqui eu peguei o exemplo do quarteirão 3, do Curtis. A rua, Pedro de Boni. Daí o meu imóvel. Ou ele é um terreno baldio, ou ele é um outro. E esse outro abrange residência, comércio e outros mesmo, né? Só fica de fora aqui essa questão do ponto estratégico. Então, meu número aqui, né, do endereço ali. A questão que ele é um outro, ele pode ser uma residência, ele pode ser um comércio, mas se encaixa aqui nesse item de outros. A questão aqui dos recipientes. Quantos recipientes que eu inspecionei nesse imóvel em questão? Recipiente que tenha água ou que não tenha água, ou que tenha larva, você adiciona aqui igual. Por exemplo, aqui tinha 8 potinhos. Coloquei os 8 ali. Tinha mais 4 pneus. Coloquei mais 4 pneus ali. Porventura, eu consegui achar 2 tubitos nesse endereço. Eu achei um tubito num balde e achei um tubito num pneu. Então eu tenho o número das amostras ali, a minha amostra é número 1 e a número 2. Vocês têm o cartãozinho ali, né, com uma numeração, e é aquela numeração que vocês vão usar, aí, no caso. Aqui, como eu achei 2 amostras, então o total dos tubitos que eu tenho são 2, nesse exemplo. E daí ali no número de quarteirões, ali em cima, que é a quantidade total de quarteirões que você trabalhou. Por exemplo, eu trabalhei no quarteirão 1, 3 e 5. Então eu trabalhei em 3 quarteirões, né? Nesse exemplo eu coloquei que eu trabalhei em 4 quarteirões. Aqui a parte de baixo, né? Você faz esse total aqui. Cada agente tem que fazer um fechamento. Então, se vocês colocarem nesses itens aqui, me ajuda bastante a fazer esse fechamento. Aqui o nome também, né, do agente que fez e a data. Nessa outra parte do boletim, a gente tem a questão dos imóveis, do número de imóveis que eu visitei. Por exemplo, nesse boletim eu visitei 14 imóveis. Então eu coloco ali o número 14, né? Mas eventualmente pode dar 5 imóveis, pode dar 10. Mas nesse exemplo eu usei 14.
O extrato do meu bairro, no caso ali, Curtis, está no extrato 2, então eu coloquei 02, né? A folha eu coloquei número 1, porque é a minha primeira folha, né, do Lira. E com relação a essa informação aqui, a gente só vai conseguir colocar essa informação quando a gente terminar o Lira. Que daí eu vou saber quantas folhas de Lira eu fiz. Por exemplo, eu trabalhei no bairro Curtis, no bairro DR e no bairro Municípios. E daí no total deu 7 folhas trabalhadas. Então aqui vai ser 1 de 7, 2 de 7, 3 de 7, até chegar em 7 de 7, por exemplo. Essa parte aqui de baixo é a questão do laboratório, então a gente não mexe nessa parte aqui. É só o pessoal do laboratório mesmo. O preenchimento da fichinha de laboratório. Aqui, nesse exemplo, eu coletei uma amostra. Então, essa amostra vai ter um número, né? Aqui eu vou usar o número 1. O bairro que eu estou trabalhando, eu vou fazer que eu estou trabalhando na Curtis. Daí o extrato, em qual extrato que está esse bairro? Está no extrato 2. O quarteirão que eu estou trabalhando, que eu achei essa amostra, é o quarteirão 3. E a casa é número 15, na rua Pedro de Boni. O depósito que eu achei era num pneu. Então daí o código do depósito fica D1. Daí, cada amostra a gente sempre coleta 10. Aqui no meu exemplo eu coloquei 9 larvas e uma pupa. Então, por exemplo, eu verifiquei um pneu e ele tinha 200 larvas lá. Então eu coleto uma amostra de 10 larvas. Ou 5 larvas e 5 pupas, nesse sentido. Daí o restante daquelas larvas eu tento ou eliminar o depósito, ou no caso, né, como era um pneu ali, eu tento tirar a água dele e colocar ele num local coberto, né. Daí aqui eu preencho o nome do agente, né. Coloco a data também. E daí essa parte de baixo aqui, quem mexe é o pessoal do laboratório. Vocês ganharam um monte de fichinha dessas de laboratório. Só que quando acabar, no caso, se vocês forem imprimir mais, cuidem para não recortar essa parte aqui do laboratório, que daí não tem como a Josi colocar o número de larvas lá que deu positivo, que deu negativo, entre outros. A mesma fichinha de visita que a gente usa no tratamento, a gente vai usar no Lira. A maioria das casas já tem essa ficha, né? A única diferença aqui que vai ter da fichinha do tratamento para a fichinha do Lira é que agora a gente vai mudar a atividade, né? Em vez de colocar um Tzinho lá de tratamento, a gente coloca Lira. O resto das informações são tudo igual. Né? E por fim, enrolando o tubito, né? Aqui eu tenho meu boletim, daí eu grampeio a fichinha de laboratório ali no canto, e daí eu não posso me esquecer de uma informação importante, que é a questão da latitude e longitude no verso da fichinha do laboratório. Essa latitude e longitude vai permitir que, se eventualmente der um foco positivo durante a lira, a amostra do laboratório ela vai conseguir colocar no ponto certo, né, no endereço certo que deu esse foco. Vou passar um videozinho para vocês. Seria isso então, pessoal. Qualquer dúvida é só me chamar.